CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, bom dia para você, sintonizado na CBN Campinas, pelo YouTube, pelos 99.1. Mande o seu recado, inclusive, pelos nossos canais e o WhatsApp 991869070, começando a primeira edição nesta quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Um 6 de outubro que o torcedor palmeirense pode ficar ainda mais tranquilo na tabela de classificação, porque tá todo mundo ajudando, né? Fluminense me perde pro Atlético Goianiense, Flamengo empata com o Internacional. Tá todo mundo querendo que o Palmeiras seja o campeão nacional. As informações dos clubes da capital com o Vinícius Moura. O Santos perdeu para o Atlético Mineiro na Vila Belmiro por 2-1, em um jogo no qual o Galo se aproveitou de erros de jogadores da defesa santista. Hulk abriu o placar para o Galo após uma bola mal afastada por Felipe Jonathan. E o gol da vitória atleticana veio em cobrança de pênalti de Nátio Fernandes e falha do goleiro João Paulo. O Palmeiras terá Gabriel Menino como titular no lugar de Zé Rafael no confronto de hoje às 19h contra o Coritiba no Allianz Parque. O São Paulo terá o desfalque do zagueiro Diego Costa para enfrentar o América no Independência a partir das 20h. O Corinthians volta a campo no sábado contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Carlão de Freitas, concorda, Carlão? Tá todo mundo querendo que o Palmeiras seja campeão antecipadamente? Bom dia, Carlão. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição. O Palmeiras, ele já é ultra competente, né? Na não verdade, bastasse isso. Ele não precisa de ajuda de ninguém. É questão de tempo aí o título alviverde. Agora, que os outros estão colaborando, sem dúvida alguma, né? Ontem o Atlético quase que colabora também, né? Não foi uma vitória fácil sobre o Santos, mas o Flamengo dando vacilo, o Fluminense chegou a estar vencendo por 2-0 e acabou entregando o resultado, né? Não conquistando aí pelo menos um pontinho lá em Goiânia. Daqui a pouquinho a comunidade palestrina, que é gigantesca, vai poder comemorar mais um título brasileiro. Palmeiras líder, 63 pontos, joga hoje contra o Coritiba às 19h no Allianz Parque. Fábio Chaibi será nosso enviado especial, à tarde estará no CBN Esportes, direto da Arena do Palmeiras. É aquele processo que estamos fazendo, né? Cada clube tem um setorista, então a gente começou pelo Fábio, mas aos poucos a gente vai remodelando a situação. E aí o Palmeiras pode chegar a 66 e abrir 12 pontos de vantagem em relação ao Internacional, faltando aí 8 rodadas. O Inter é o segundo com 54, Fluminense o terceiro, 51, Corinthians é o quarto também com 51. Beneficiado também o Corinthians pelo empate entre Flamengo e Internacional, porque o Timão continua dentro do G4, o Flamengo vem na quinta colocação, 49 pontos ganhos, o Atlético Paranaense é o sexto colocado também com 48. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Ponte Preta e a boa notícia para o torcedor da Macaca, porque a Ponte vai pegar apenas um mando por conta das confusões envolvendo o jogo contra o Vasco. A gente volta já. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E o Campeonato Mundial de Vôlei Feminino continua trazendo algumas surpresas. Ontem foi a vez da Polônia vencer os Estados Unidos. Já não bastasse a surpresa da vitória das polonesas, o placar foi mais impressionante ainda. 3-0 para a Polônia na segunda fase do Mundial. Nesse momento, as meninas do Brasil estão em quadra. Depois da vitória contra a Itália por 3-2, tudo indica que agora vai ser um 3-0 fáceis. Porque o primeiro set o Brasil já venceu Porto Rico por 25-16 e no segundo set 23-13 o Brasil vai encaminhando a segunda vitória seguida na segunda fase da competição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. (11h42), deixa eu só trazer uma informação aqui rapidinha. Tá acontecendo o ATP Challenger de Campinas, lá na Sociedade Hípica de Campinas. Ontem estive lá, inclusive, acompanhando o jogo do Daniel Dutra. Infelizmente, o Danielzinho perdeu por 2-0, está eliminado da competição. E hoje tem o Matheus Pucinelli. Matheus Pucinelli é o terceiro tenista do Brasil e campineiro, inclusive. Então tudo indica que a Arena João Silva, lá na Hípica, estará lotada. Os jogos começaram às 10h30 da manhã, só lembrando, a entrada é gratuita. Então quem quiser ir até a Hípica pode acompanhar as partidas de graça. Campeonato que vale 80 pontos no ranking da ATP. E é muito legal, viu, Carlão? Vou falar pra você que foi, confesso, a primeira vez que eu vi um jogo de tênis ao vivo. No começo eu tive um pouco de dificuldade pra acompanhar a bolinha, Carlão. Cara, você sabe que eu tô pelejando, porque eu tenho alguns amigos que atuam, que brincam, né, de tênis. Tem o Gustavo Tchevchenko, né, apesar do apelido, mas ele é tenista, ponte pretano roxo, e vira e mexe ele coloca as fotos. Tem Andrezinho lá do VV também, que é um bom tenista e está acompanhando lá na Hípica. Eu não sei não, viu? Vai esse fim de semana? Vai até domingo. Então, vamos ver. Vale muito a pena, é muito legal. Ainda mais que é no Vasco, né? É no Vasco. E melhor ainda, né? Então, sei não, eu tô curioso. Também nunca assisti assim uma partida de tênis em loco. Deve ser um negócio meio maluco. Muito legal. Matheus Pucinelli joga hoje às 18 horas, é a abertura da rodada noturna lá na Hípica. Júlio Nascimento, eu sei que bate uma bolinha no tênis. Você já viu o jogo pessoalmente, Julião? Bom dia.
Pois é, já vi sim, tá até dando uma olhada pro lado ali, que a raquete tá ali em cima, daqui a pouco eu pego ali pra mostrar a raquete de JN, mas é um torneio que vem crescendo bastante, né, Pio? Principalmente nas últimas 3 temporadas, o nível técnico do Challenger Campinas tem crescido bastante, e é muito legal, né, uma sensação, pro público que tá acostumado com futebol, com vôlei, é uma sensação diferente, porque por mais que você tenha ali uma grande jogada, uma jogada sensacional, que você quer reagir, você tem que esperar até o final da jogada, e aí, quando acaba a jogada, você pode ter a reação que quiser, porque é silêncio total para não desconcentrar os jogadores, né? O que a gente mais ouve durante o jogo é o é o que a gente mais... Você viu que marra, Carlão? Daqui a pouco eu pego a raquete JN. Que isso, hein? Você sabia que eu me arrisquei uma época também. É gostoso, só que eu não tive o talento, mas eu lembro 2006, 2007, eu me aventurava aí pelas quadras. Mas vamos voltar, Carlão. Foi pro futebol. O Gabriel, nosso Gabrielzinho Castro, joga muito bem. Joga muito bem, ele é meio até acima da média. A gente podia fazer um Challenger aqui, Challenger, né? Júnior Nascimento e Gabriel Castro, os cabeças de chá. Isso. E os finalistas também, depois, porque a gente não ia ter a menor condição. Ô, Julião, vitória da Ponte ontem, podemos dizer assim, no STJD, hein? Pois é, até conversando com o pessoal do departamento jurídico da Ponte, eu acompanhei, viu, Pio, todo o julgamento. Aliás, o julgamento começou ali por volta do meio-dia, se estendeu até 1h30. Foi muito interessante observar a reação diferente das duas defesas, né? O Vasco, ele teve uma estratégia, Pio, de concentrar toda a acusação em cima do trabalho da Polícia Militar, alegando que se a Polícia Militar estivesse ali numa cobertura mais intensa de segurança, se estivessem ali policiais naquele posto do setor visitante, a confusão teria sido evitada. O Vasco também citou aquele cartaz que viralizou na bilheteria da Ponte: se encontrarmos vascaínos, o bicho vai pegar. Tudo isso ajudou o time carioca a ser absolvido. E no caso da Ponte Preta, as matérias, inclusive da imprensa local, o depoimento dos policiais dizendo e explicando ali como testemunhas que a torcida do Vasco iniciou a confusão, tudo isso colaborou muito para que o STJD entendesse que, assim, a responsabilidade da Ponte, ela existiu, mas não seria justo na avaliação do STJD punir a Ponte com 5, 10 jogos por conta da confusão, justamente pela falta de planejamento do setor de segurança também. Então, o saldo foi uma multa de 20 mil reais, que em termos de multa em STJD não é uma multa alta, e também um jogo com portões fechados. Esse jogo será contra o Vila? A tendência é que não, porque a Ponte vai entrar com efeito suspensivo, joga contra o Vila com torcida, depois a Ponte tem um jogo como visitante, dia 20 tem o CSA pela 36ª rodada. A tendência é que esse jogo, sim, seja disputado com portões fechados, e como você disse, né, Pio, será uma vitória, porque a Ponte praticamente cumprindo tabela nessa reta final de Série B, né? Sem dúvida nenhuma. É um jogo que não vai, para as pretensões da Ponte, fazer muita diferença, ter ou não o torcedor. Agora, numa Série B do ano que vem, a Ponte se estruturando, né, Carlão? Aí ela precisa ter... ela já tem muita coisa contra ela. Pelo menos ou isso Copa ela do Brasil, né? Ou Copa do Brasil, exatamente. Principalmente uma Copa do Brasil, né? Que são valores milionários. Poxa vida, você ter o torcedor em casa, isso faz muita diferença, Carlão. Olha, Pio, infelizmente nós estamos... As nossas torcidas aqui de Campinas, ao mesmo tempo que elas são maravilhosas, né? Mas elas têm uma fama ruim, né? Não à toa. No dia do julgamento, no pré-julgamento, nós falávamos de 2011, aí as duas torcidas envolvidas, Ponte Preta e Guarani, sempre tem o estopim, né? Infelizmente. Mas, cara, é corriqueiro. Todo ano tem algum problema envolvendo principalmente a torcida da Ponte. Meu Deus do céu. Só que a estratégia usada pela diretoria do Vasco foi uma estratégia muito louvável. Por que eu digo isso? Na segunda-feira eu trabalhei em Guarani Londrina, e estava acontecendo um princípio, foi no intervalo, algo parecido, ia acontecer algo parecido com o Vasco da Gama. A torcida do Londrina percebeu que não tinha seguranças ali, a torcida do Guarani viu a movimentação, e já eles foram ali para um portãozinho, de repente começou, mas só na batida do portão, só que em 1 ou 2 minutos,
os policiais chegaram, então não houve qualquer confronto e pouca gente percebeu. É que eu gosto dessa movimentação de torcida, eu fiquei olhando um movimento estranho na arquibancada do Londrina, né, que é onde fica o nosso campo de visão. Então eu acho que se a polícia estivesse no Majestoso naquele momento, entendendo a rivalidade entre as duas torcidas, não a rivalidade clubística, mas a rivalidade entre as torcidas organizadas, eu acho que poderia ter sido evitado toda aquela, não tragédia, né, mas aquelas cenas lamentáveis, horrorosas, né, Pino? Que só não foi tragédia. Por sorte. O Raul mandou uma mensagem aqui, ó. Boa tarde, aqui é Raul Giordano de Americana. Olha, não torço pra Ponte, torço pro Vasco. Mas eu acho que para acabar com essa violência, os dois times precisariam perder pontos. Qualquer um que brigasse, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Cruzeiro, precisaria perder os pontos, que aí evitaria essa situação. E Ponte Vila, hein, Julião? Pois é, o Vasco perder ponto brigando por G4... Nossa senhora! Ia dar uma confusão, rapaz. Ia dar um problemaço, inclusive pra Ponte. Pois é, contra o Vila, Pio, por enquanto com torcida, né, caso mude algo, a gente vai informar aqui em primeira mão na CBN, com certeza. E para esse jogo contra o Vila, a Ponte tem mudanças no time titular, a volta do Elvis, muito comemorada, porque o Elvis é um jogador que faz muita diferença, e conta também com o volante Leonaldi, que completou 70 jogos com a camisa da Ponte no último jogo, e projeta esse duelo no sábado no Majestoso. Vai ser um jogo difícil também, dentro de casa, é um time que está vindo numa evolução boa dentro do campeonato, mas nós também estamos conseguindo aproveitar bem os jogos dentro de casa e continuar para fazer a vitória diante do nosso torcedor. Bom, sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? Lá as condições do campo, o clima são bem diferentes dos outros jogos. Entramos desatentos, acabamos tomando um gol com um minuto e meio de jogo, e coisa que não pode acontecer, né? Dentro de um jogo que nós sabíamos que ia ser difícil se ele saísse na frente. Mas no segundo tempo o nosso time cresceu, fizemos o gol, evoluímos, mas infelizmente no final do jogo também tomamos um gol que não podíamos ter tomado. 70 jogos com a camisa da Macaca, presença confirmada para o sabadão. Que vem sendo um diferencial para a Ponte nesse meio campo, sem dúvida nenhuma, grata surpresa. Daqui a pouquinho é a vez do Guarani. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h53, ontem o complemento da rodada, a 33ª da Série B do Campeonato Brasileiro, lá em Belo Horizonte, 8 anos, segurou o Cruzeiro, hein? Galo de Itu, últimos 5 jogos com 3 vitórias, 2 empates, ontem segurou o Cruzeiro 1-1, sei não, esse Ituano vem forte, hein? Cruzeiro campeão, já conquistou acesso, 72 pontos, Grêmio, segundo colocado, 56. O Bahia é o terceiro, 53. O Vasco, quarto, 52. E aí vem Sport Recife, 49. Sampaio Corrêa, Ituano, 48. Até Londrina e Criciúma ali, 46 e tal. Não acredito muito, mas enfim, matematicamente ainda estão ali. Mas
o Galo vem forte sábado, hein, Carlão? O Galo vem forte e é o nosso representante aqui, podemos dizer, da nossa região. Sim. Pela briga ao acesso. Agora, tem um probleminha aqui pro Vasco da Gama, um probleminha não, um baita de um problema, porque o quinto colocado na realidade é o Sport Recife. Isso. O Sport tem força de torcida, tem força de bastidor pra brigar com o Vasco. Agora, para o vascaíno, ele tem um jogo, jogo de 200 pontos que é contra o Novo Horizontino em São Januário. Tá? Esse aí não pode, então, ele não pode perder. Está nas mãos do Vasco. Agora, se ele titubear, o Sport vem, o próprio Ituano, mas entre Sport e Ituano eu acredito mais no Sport pela tradição, pela força, e outro, o Sport recebe o Cruzeiro. O Cruzeiro já em 2023, o Sport tem todas as possibilidades de vitória. Um baita problema o Sport na quinta colocação pro Vasco. E aí, essa bombinha vem pro lado do Guarani no sábado, Julião. Exatamente, Pio. É o adversário que o Guarani tem pela frente, o Bugre que está perseguindo uma marca aí de 5 vitórias consecutivas, que não acontece desde o Campeonato Paulista de 2012. Mas nós vamos ouvir ainda a palavra do atacante Bruno José, que o grupo está confiante e motivado para essa reta final do Bugre. Cara, um jogo muito difícil, né? É uma equipe que está brigando pelo G4, mas a nossa equipe vem numa sequência muito boa, vem de jogos muito bons e com certeza nós vamos para Itu para buscar uma vitória. A nossa equipe é uma equipe muito qualificada, é uma equipe forte, e isso foi um dos motivos a mais para a gente continuar dando a vida nos jogos e para ir atrás das vitórias. E em casa a gente tem que dar o nosso melhor sempre, fora de casa também, mas em casa, com o apoio da nossa torcida, nós temos que nos impor, ditar o ritmo do jogo e buscar as vitórias sempre. Pois é, Pio. O Guarani, segundo os especialistas, precisa de mais uma vitória para garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro e precisa de uma classificação final boa, porque, pensando em Copa do Brasil, hoje na projeção, o Guarani ainda não ficaria com aquela vaga dos 10 times via ranking. Esses 10 times hoje seriam Santos, Ceará, Bahia, Juventude, Chapecoense, Avaí, Sport, Vitória, Ponte Preta e Criciúma. Hoje seria o 10º time classificado via ranking. E aí pode sobrar uma vaga, de repente o Santos consegue a classificação por outro meio, uma outra equipe, de repente é classificada para a Copa do Brasil via federação. O Guarani é o primeiro da lista. Guarani, Figueirense e Tombense são os próximos dessa lista, mas se o Guarani, de repente, terminar bem o Campeonato Brasileiro e tiver uma pontuação interessante, ele já pode entrar aí nesse top 10 ranking para a Copa do Brasil. Por isso essa reta final é importante não apenas acreditando na permanência como torcedor acha que vai acontecer porque o time reagiu, mas precisa levar a sério essa fase decisiva pensando em Copa do Brasil também. Futebol para isso tem, né, Carlão? Para conseguir terminar bem, conseguir pelo ranqueamento. Tem, o momento ajuda. Eu acho que até essa situação do Ituano é um motivador pro Guarani. A torcida vai comparecer, eu tenho certeza disso. Estádio lotado. Estádio lotado. A torcida do Guarani vai ser maioria, apesar desse momento legal que vive o Ituano. Tem outra, Pio. Hoje eu até tava pensando, né? Essa coisa... título ou vitória ou campanha e tal. A partir do momento que você coloca a camisa de um clube, cara, o torcedor, ele independente, o Cruzeiro não tá colocando aí 60, 70 mil numa Série B, mesmo o público de uma final de Libertadores, então o cara, ele ama seu time, então você tem que ter o respeito pela camisa. Então o Guarani tem uma camisa muito forte, ainda não concretizou o seu objetivo, mas está próximo de. Então a partir do momento que você coloca, você tem uma camisa tão forte como a do Guarani, tem que jogar para ganhar. Vai lá, ganha do Ituano, já conseguiu a permanência, continua brigando para vencer os jogos, até porque o futebol, com o fim da lei do passe, o jogador não pode mais largar. Então ele tem que demonstrar interesse, tem que jogar até para garantir ou uma renovação de contrato, ou um emprego melhor, ou um emprego para a próxima temporada. Então esse negócio de arrefecer, de deixar... Cara, não sei se estou sendo muito inocente, mas eu vejo que acabou no futebol. Em termos de time, Julião, como que tá o Guarani para enfrentar o Galo? O Guarani tem 2 desfalques confirmados, né, Pio? O primeiro, o João Vitor no sistema defensivo, aí o Ronaldo Alves entra naturalmente nessa posição para formar ali com o Derlan dupla defensiva. E no meio-campo talvez seja o principal problema, né? O Leandro Vilela tá machucado, o Richard Rios está suspenso, o Eduardo Persson deve jogar como titular, e se o Rodrigo Andrade for liberado, aí o Eduardo Persson deve formar a dupla com o Rodrigo Andrade. Se o Rodrigo Andrade não estiver 100%, for ficar no banco ou ser vetado,
aí a tendência é que o Madison apareça entre os 11 do Guarani no sábado. Até à tarde, Julião. Até, Pio, um abraço. Valeu, Carlão, até às 4. Valeu, até já, abraço, tchau, tchau. A todos, um abraço, 4 horas a gente volta com a segunda edição do CBN Esportes. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.